Olá! Como se posicionar nas negociações? Isso é vital para o seu sucesso profissional e financeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo, nessa aula. Seja bem-vindo! Então, antes de mais nada, é preciso estabelecer o que é uma boa negociação. Uma boa negociação é onde, em primeiro lugar, primeira coisa, onde duas pessoas equivalentes se encontram para trocar benefícios mútuos. Duas pessoas equivalentes se encontram para trocar benefícios mútuos. Uma negociação é baseada, digamos assim, naquela lei que nós chamamos da reciprocidade. Se eu vou para uma negociação me sentindo inferior à pessoa que eu quero negociar, eu já começo perdendo. E é isso que vocês precisam encontrar. Mas, Paulo, como que pode, se eu vou para uma negociação, apresentar um projeto e tal para o meu chefe, se eu vou para uma negociação com uma pessoa muito rica, se eu vou tentar conquistar um espaço e eu vou para uma negociação para tentar vender algo para alguém que é muito mais rico que eu, como que eu vou como que eu não vou me sentir inferior? Exatamente. Quando o objetivo é muito claro da sua negociação, que você tem muita clareza de qual o benefício que você tem para entregar para a vida dessa pessoa, qual solução você tem para um problema que essa pessoa está vivendo. A clareza do benefício que você tem para entregar, a transformação, a solução que você tem para entregar para a vida do seu cliente é o principal ponto de equivalência. É nesse lugar que você se torna equivalente. Não importa se você é um cara que ganha 5 mil reais negociando com um cara que ganha 50 mil reais por mês. Não importa. Não é o valor da conta bancária que vai colocar vocês em equivalência. O que coloca vocês em equivalência é justamente você ver que essa pessoa precisa de você. Como que você vai ver que a outra pessoa precisa de você? Quando você tiver algo que você tem muita clareza do valor. E qual é o valor de uma coisa? De um produto, de um serviço? O valor de um produto ou de um serviço está ligado ao benefício que ele traz para a vida da outra pessoa. Percebe a clareza que você tem que ter antes de ir para uma negociação? E o tema dessa aula é como se posicionar numa negociação. Esse posicionamento, o que é posicionamento? Eu sei qual é o meu lugar nessa negociação. Eu sei quem eu sou e qual é o meu lugar nessa negociação. Eu não estou negociando algo que eu não tenho nenhum domínio ou nenhum conhecimento a respeito. De que não é do meu lugar. Tenha clareza, se você nessa negociação, você está na sua posição. E aqui eu vou trazer um exemplo, porque eu tive uma experiência profunda com negociações bancárias. Quando eu trabalhei junto aos conciliadores, né, da Justiça Federal. Eu treinei os conciliadores da Justiça Federal a conduzir de forma sistêmica, né, as audiências de conciliação entre devedores da Caixa Econômica e advogados e prepostos da Caixa. Agora você imagina, uma pessoa, um cidadão, que está com dificuldade, não está conseguindo pagar as parcelas do apartamento ou da casa que comprou, chegar diante de uma negociação com uma entidade, uma organização, uma empresa tão enorme como a Caixa Econômica Federal. O que acontecia lá? O que a gente tinha de resultados? O que os conciliadores me trouxeram? A maior parte dos cidadãos, dos devedores da Caixa, não aparecem, não chegam para a negociação. E quando chegam, eles estão do lugar assim, não tenho dinheiro.
Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não dá, não consigo, não posso, não consigo. Assim. Ou seja, eles chegam nesse posicionamento não de forma equivalente, mas de forma inferior. E aí o que acontece? Quando você vai para uma negociação dessa forma, dessa posição inferior, você trata o outro lado como se fosse um grande vilão e agressor que estivesse tentando tirar o seu dinheiro. Entende? E aí o que acontece? Uma guerra. Uma guerra. Você se fecha totalmente para essa negociação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A negociação é uma das principais características do mundo adulto. Quando entre adultos nós sempre estamos em negociação. Na sua casa você está sempre em negociação com a sua mulher, não é? No seu trabalho você está o tempo inteiro negociando. Negociando um horário, negociando um valor. Isso é a base. A base da vida adulta é negociação entre pares. O que acontece? Na maior parte das vezes, a gente cresce num lar onde tem uma figura de autoridade muito clara, pai ou a mãe, né? E aí, as crianças, enquanto a gente está se desenvolvendo, a gente está num espaço inferior, certo? Os pais são maiores, os filhos são menores. É importante que exista dentro da casa um conjunto de regras e que se estabeleça as consequências quando essas regras são quebradas. Então a criança, quando ela cresce no ambiente, onde não tem regras, ou essas regras são flexíveis demais e a criança está sempre conseguindo o jeito dela na relação com o pai, sempre conseguindo o que quer e tal, é o reizinho da casa, ele vai para... O que acontece? Ele vai para o futuro com uma arrogância, como se ele fosse superior às outras pessoas. Na verdade, isso tudo é uma máscara. As pessoas mais arrogantes são, na verdade, as pessoas mais inseguras, você não sabia? Elas colocam uma máscara e uma casca, porque a segurança emocional é garantida num lar, num ambiente familiar onde existem regras claras. Agora também é necessário, e aqui vai um olhar para você que é pai, você que é pai, uma estrutura rígida demais de regras inflexíveis também criam crianças inseguras, crianças que se sentem inferiores. Sabe, a criança dentro do ambiente familiar, ela precisa sentir que ela está contribuindo para a construção daquele ambiente de alguma forma. Então, dentro da educação dos seus filhos, você precisa ter o mínimo de flexibilidade para encorajar os seus filhos a se engajar em negociações. Porque senão, se você vai reprimindo, tem que ser do meu jeito, se não for assim, não vai acontecer, é assim, pronto, acabou, não tem cinza, é branco ou preto, é assim. Né? Tem gente que cresceu num ambiente de uma educação muito rígida. Rígida demais. E aí o que acontece? Ele cresce na sensação de que ele está sempre perdendo, de que ele está sempre inferior aos outros. Então começa lá na infância, e aí quando a gente vai crescendo, a gente precisa se colocar cada vez mais posicionado de uma forma equilibrada, equivalente ao outro. Na relação entre pares é diferente da relação com os pais. E é por isso que é tão importante na educação, por exemplo, nos nossos filhos, nós criarmos regras que são, à medida que as crianças, quanto mais as crianças são pequenas, mais rígidas as regras têm que ser. Quanto mais as crianças crescem, mais flexíveis essas regras podem se tornar. Então, é diferente. Lá em casa eu tenho um menino de 13 e uma menina de 9. Para eles, as regras são bem claras e flexíveis, até porque o Theo,
ele tem outras responsabilidades que a Nina não tem por causa da idade dele, por causa do momento da escola, o que ele pode quando ele vai para o futebol sozinho, ele vai para não sei onde sozinho. Tem regras que são flexíveis nessa história toda. Enquanto com a Nina, não, as coisas são mais rígidas. Por quê? Porque eu preciso garantir mais a segurança dela, que tem 9 anos, do que o meu menino, que tem 13. E à medida que a gente vai flexibilizando e negociando os limites dentro de casa, as crianças vão aprendendo a negociar. E talvez isso é que te deixe tão inseguro. A raiz dessa insegurança nas negociações, e por isso que você talvez não tenha tanto sucesso nas negociações, é porque você se sente inferior aos outros, ainda projetando nas outras pessoas a figura materna ou paterna. É necessário trilhar todo esse caminho de cura, digamos assim, do seu relacionamento com pai e mãe, para realmente, quando você estiver nas negociações do mundo adulto, seja lá no seu trabalho, seja em casa com a sua mulher, você consiga fazer uma relação entre duas pessoas equivalentes. Só quando existe equivalência é que a gente tem o melhor resultado nas negociações. E deixa eu dizer uma coisa para você, apesar de talvez você nunca ter ouvido isso de forma clara. Uma boa negociação é onde ambos ganham. Ambos têm benefícios. Ambos são atendidos de forma equivalente nas suas necessidades. Para que isso aconteça, eu preciso de duas pessoas equivalentes. Se você já vai para a negociação posicionado na incerteza, na insegurança, se eu realmente posso ajudar essa outra pessoa, se aquilo que eu tenho realmente vai trazer um benefício na vida da outra pessoa, você já chega inseguro. Você não chega posicionado. Né? Você chega com os ombros um pouco recolhidos, com a cabeça um pouco para baixo, não consegue olhar no olhar, não consegue apertar a mão da outra pessoa com força. Tem pessoas que pegam, olá, seja bem-vindo, pega assim na ponta da mão, já viu? O que não tem ali? Total demonstração de insegurança, falta de posicionamento total. O que falta? Falta clareza do que você tem para entregar na vida da outra pessoa. Mas isso, gente, vai além da sua capacidade técnica profissional, ou do produto que você tem na mão, ou da ideia ou projeto que você está negociando. Eu preciso te fazer enxergar. Hoje, o meu objetivo com essa palestra é fazer te enxergar que antes da sua capacidade técnica, do serviço, produto, projeto, ideia que você tenha, tem um nível mais profundo que você tem que trabalhar para realmente estar posicionado. Porque a outra pessoa provavelmente vai te trazer perguntas e questões a respeito do seu produto, serviço, ideia ou projeto, não importa o que é, ela vai te fazer perguntas que é provável que ela vai enxergar coisas que você não enxergou. E aí, como que você vai manter o posicionamento? Você só vai conseguir manter o seu posicionamento como equivalente nessa negociação se você tiver uma estrutura interna de autoconfiança. A autoconfiança te leva... Olha, tu sabe uma das características da autoconfiança? Sabe qual é? É você ter a humildade suficiente para dizer não sei, preciso pesquisar mais, podemos marcar um outro horário para a gente continuar essa conversa? A humildade de dizer eu não sei, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou procurar uma solução. O medo de ser colocado nesse lugar de não sei, de que alguém aponte algo que você não tinha pensado, ou um erro no seu produto, na sua ideia ou projeto, esse medo, ele pode te fazer entrar já na negociação numa postura defensiva e pouco confiante.
pouco confiante. Porque no final das contas, gente, o que vai determinar o sucesso dessa relação é se você passa confiança. Confiança. No final das contas, sabe? Todo bom vendedor sabe. E eu gosto muito um dia eu ouvi uma coisa do Flávio Augusto que faz muito sentido. Eu acho que foi o Flávio Augusto que falou. Mas ele pode ter copiado de outro lugar, né? Todo mundo copia todo mundo. Ele disse assim: todo profissional bem-sucedido, não sei se ele falou exatamente todo profissional bem-sucedido, mas ele falou: todo mundo precisa ser, antes de ser um profissional de médico, antes de ser um psicólogo, antes de ser um vendedor né? Ele precisa ser um vendedor. Todo profissional de sucesso, antes de ser técnico naquilo que ele sabe fazer, ele tem que ser um bom vendedor. Você é vendedor e psicólogo, você é vendedor e terapeuta, você é vendedor e alguma coisa. Porque pensa comigo, você pode ser um mau vendedor. Mas toda vez que você consegue um novo cliente, para conseguir um novo emprego, você precisa convencer a outra pessoa de que você tem valor suficiente para entregar. Para me tornar um psicólogo, tá, eu posso ter um diploma ali e dizer que eu sou psicólogo, mas para ter sucesso como psicólogo, eu preciso ter cliente. Como que eu vou ter um cliente? Eu só posso ter um cliente se eu demonstro de alguma forma para essa pessoa, eu vendo o meu trabalho. Vender é isso, é demonstrar de alguma forma que eu compreendo o seu problema e eu tenho um caminho de solução para ele. Entendeu a questão? Tá claro isso para você? Muitas vezes, o que acontece, cara? Eu, por exemplo, eu sofri disso durante muito tempo, desse problema. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu sou. Quando eu estou dando uma aula, quando eu estou atendendo uma pessoa, quando eu estou gravando um vídeo do conteúdo, eu falo com muita paixão porque eu amo fazer aquilo que eu faço, eu amo de verdade espalhar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri com a minha experiência e com meus estudos. Eu amo fazer isso. Só que durante muitos anos da minha vida eu não tinha sucesso. Por quê? Porque eu era apaixonado demais por aquilo que eu fazia. E tentava falar do conhecimento que eu tinha. E eu não me atentava para a necessidade da outra pessoa. Uma boa negociação começa de você identificar qual é a necessidade do outro. Não adianta, às vezes você está tentando convencer a outra pessoa que aquilo que você tem é um bom negócio, um bom projeto, uma excelente ideia, um bom serviço ou produto. Você está tentando convencer a outra pessoa focando em falar do maravilhoso conhecimento que tu tem. E por mais maravilhoso que você seja, mestrado, doutorado na Harvard, não importa. O que a outra pessoa quer, que determina o seu sucesso nas negociações, é justamente resolver um problema. O que a outra pessoa quer? Quer saber se você vai ajudá-lo a resolver o problema que ele tem. Se você vai ajudá-lo a alcançar o desejo, os sonhos ou objetivos que ele tem. E como que você vai passar essa certeza? Ele quer saber, na verdade, se ele pode confiar em você. Confiar em você. E essa confiança se estabelece, antes de mais nada, para que eu possa transmitir confiança, eu preciso construir autoconfiança. Tu entende isso, cara? Que para demonstrar e
transmitir confiança para uma outra pessoa, eu preciso construir, antes de tudo, autoconfiança. É a partir desse lugar de autoconfiança que eu chego diante do outro numa negociação, mesmo que essa pessoa me traga um ângulo diferente, que eu não tinha pensado sobre um problema do meu serviço ou produto, e eu esteja confortável o suficiente para dizer, não sei, vou procurar uma solução para isso, depois eu te apresento. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, assim como eu aprendi lá na Justiça Federal, acompanhando e ensinando lá, a maioria das pessoas não tem essa autoconfiança. Elas temem estar nesse lugar onde o outro aponta algum erro, onde o outro encontra algum ângulo de incerteza ou de insegurança, e eu vou ser exposto na minha insegurança e vou perder e sair perdendo nessa negociação. Entende? E aí o que acontecia lá na Justiça Federal? Os devedores da Caixa, eles simplesmente não apareciam. A maior parte das audiências marcadas, o jurisdicionado não aparecia, porque ele estava sempre se sentindo inferior à Caixa Econômica e ao sistema bancário. Mas, Paulo, como que eu construo essa autoconfiança, então? Como que eu posso, diante de alguém que claramente parece ser mais bem-sucedido que eu, apresentar a minha ideia, ou apresentar meu produto, serviço, projeto, seja lá como for? Se eu estiver começando algo novo, por exemplo, desse lugar de autoconfiança. Como que eu construo isso? Por exemplo, eu treinei então as pessoas lá, dentro de uma negociação, antes de mais nada, tá ali, por exemplo, um advogado do banco e ali o cidadão, né, o jurisdicionado, aquela pessoa que está em dívida. Eu treinei eles a enxergar o que estava por trás deles. Por trás desse advogado estava a Caixa Econômica, um banco enorme ligado a todo um sistema, né, nacional. Por trás dessa pessoa, quem está ali para apoiá-la? Por trás de cada um de nós, tem todos os nossos antepassados, toda a nossa família. É preciso você enxergar que aquilo que você carrega de melhor e mais essencial na sua vida não é a sua própria vida, não é aquilo que você construiu. As pessoas autoconfiantes são as pessoas que sabem reconhecer quem elas são. Isso é que determina o seu posicionamento. Saber quem você é e qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar no mundo. E o seu lugar no mundo começa como filho do seu pai e da sua mãe. Só que você não tem só o seu pai e a sua mãe atrás de você. Você tem os seus avós. Porque seus pais também têm um pai e uma mãe. E depois seus bisavós e trisavós. Esse simples exercício, gente. Esse simples exercício fez uma diferença gigantesca. Quando a pessoa, então, sentava na mesa, diante de um advogado, de uma grande instituição, ele via naquele advogado a grande instituição que tinha por trás. E se amedrontava. Dizia, eu não tenho, eu não posso, não consigo. Mas quando ela via atrás dela mesma toda a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tudo aquilo que eles passaram, enfrentaram, tiveram dificuldades e encontraram aos trancos e barrancos, seja lá como foi, um jeito de continuar e de passar a vida adiante, eu vejo também, percebe? Imagina aí atrás de você. Fecha os olhos, imagina aí atrás de você. Quantas gerações tem?
Quantas pessoas, se você juntar seus pais e os irmãos deles, se você juntar os seus avós e os irmãos deles, seus bisas, seus trisas, Paulo, o que isso tem a ver? Olha só, você é todos os seus antepassados dentro de você. E eu vou te dar a prova disso, é a sua genética. A prova da presença de todos os seus antepassados em você é a sua genética. Não é à toa que eu tenho a cor de pele que eu tenho, o cabelo que eu tenho, a cor dos olhos que eu tenho. Quem eu sou é a união, é a junção de uma forma única de todos aqueles que vieram antes. E existe uma ciência relativamente nova chamada epigenética. A epigenética estuda não só não estuda o DNA apenas, mas todos os genes, mapearam inclusive todos os genes que os seres humanos carregam, que é essa camada proteica ao redor do DNA que é responsável por acionar ou não certas características genéticas. E a epigenética descobriu que as vivências que eu tenho, se eu passo por grandes traumas, situações marcantes na minha vida, eles conseguiram traçar o quanto isso impacta as próximas gerações. Isso já é comprovado, claro, para a ciência, de que aquilo que um avô vive de marcante na sua história é passado para o seu pai, para os seus netos e bisnetos. Então, parece algo místico, mas não é. É bem concreto, é orgânico isso. Existe dentro de você todos aqueles que vieram antes. E eles estão ali para te dar força. Da mesma forma que quando você está na negociação, por exemplo, com um advogado de um grande banco, ou com um preposto, um funcionário de uma grande empresa, você enxerga aquela grande empresa atrás dele, não enxerga? Não é assim? Por isso que você se amedronta muitas vezes. Porque você vai na negociação com alguém que é mais rico que você, por exemplo, você não enxerga mais aquela pessoa apenas. Você está enxergando a fortuna que essa pessoa tem. E aí você se perde, porque você se sente inferior. Como que eu me posiciono de novo? Como que eu construo aquilo que eu chamei de confiança, que é tão importante para o sucesso nas negociações? Eu construo a partir de saber quem eu sou. E eu sou meu pai, minha mãe e todos aqueles que vieram antes de mim. Todos aqueles que fracassaram ou não, tiveram grandes conquistas e grandes derrotas na sua vida. Todo esse aprendizado foi sendo passado. Não é apenas conteúdo genético, foi isso que a epigenética descobriu. Não é apenas conteúdo genético que determina a cor dos olhos, mas são informações que você carrega que influenciam a forma de você sentir, a forma de você pensar e a forma de você agir. Então, quando você se conecta com essa grande multidão que está atrás de você, você então se sente mais forte e à altura de qualquer pessoa, porque essa pessoa na sua frente também traz algo muito forte. Todos nós, seres humanos, nesse ponto, nós somos iguais. Iguais em que sentido? Equivalência. Então, nesse ponto de autoconfiança, você consegue transmitir confiança para outra pessoa. E aí você consegue chegar nesse equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? No equilíbrio entre o dar e o receber. Proporcionando, então, para outra pessoa a sensação de que ela tem muito a ganhar com aquilo, com entrar nesse negócio com você. Entende? E se você quiser, e agora para encerrar essa palestra, se você quiser ter ainda mais sucesso, prosperidade mesmo, crescer muito, você vai sempre deixar com que o outro ganhe um pouco mais que você.
Porque aí você vai, a gente chama isso de over delivery. Você entrega um pouco mais do que o que a outra pessoa pagou. Porque aí você vai criando um lastro de confiança, onde essa pessoa vai querer negociar outras coisas com você, comprar novamente de você e continuar num relacionamento duradouro. No amor ou nos negócios, o que determina a prosperidade é o relacionamento duradouro que você tem com as pessoas que você negocia. Ok? Isso aí, caiu muita ficha para você nessa aula? Caiu muita ficha? Então escreve aqui embaixo para mim, me manda no direct, vamos conversar a respeito